Muito boa tarde, amados irmãos e amigos presentes. É para mim uma bênção e privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler no livro do Apocalipse, capítulo 11, versículos 15 ao 19, onde nos diz: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu pacto foi vista no seu santuário, e houve relâmpagos, vozes, um terremoto e grande chuva de pedras. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Que nos abra a sua palavra nessa tarde e nos revele tudo o que Ele deseja que nós entendamos. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Nosso tema para esta ocasião é o sétimo anjo tocando a final trombeta. Podem sentar, queiram ter a bondade. Dessa trombeta que se fala aqui, é a mesma trombeta que se menciona em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 49 ao 55 ou 56, onde diz: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial, ou seja, que seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, que nós não podemos, com estes corpos mortais, herdar o reino de Deus e se tornar reis e sacerdotes no glorioso reino milenial com este corpo mortal corruptível e temporário. Para reinar com Cristo no reino milenial, temos que ter o novo corpo, qual Ele nos dará, e ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nesse corpo é que viveremos eternamente, jovenzinhos, representando por toda a eternidade, de 18 a 21 anos de idade. Eis que vos digo o mistério. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, que vem uma transformação para o nosso corpo terreno. Será mudado do mortal ao imortal, do corruptível ao incorruptível. Será mudado para ser um corpo incorruptível, imortal e glorificado como o corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, aqui temos a final trombeta, e será a final trombeta, ou seja,
que será no tempo da trombeta final, a final trombeta, pois a trombeta tocará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A final trombeta é que os mortos em Cristo serão ressuscitados e nós, os que vivemos, seremos transformados. A final trombeta é essa sétima trombeta de Apocalipse capítulo 11, versículos 15 em diante, e tudo isso está sob o ministério das duas oliveiras. Recorde que o capítulo 11 do Apocalipse corresponde às duas oliveiras, nos quais, vejam vocês, se manifestarão essas grandes maravilhas, milagres e sinais a nível mundial. Diz o precursor da segunda vinda de Cristo, no livro dos selos, vamos ver aqui, na página 458 a 459 diz: então, entre o sexto e sétimo selo, quando ele chama essa gente, os quais foram mencionados por Jesus Cristo em Mateus 24, 31, quando a trombeta soa, será a trombeta das duas testemunhas da era da graça para os judeus. Agora vejam como essa trombeta final, essa grande voz de trombeta com a qual são chamados e juntados os escolhidos de Deus, primeiramente os escolhidos entre os gentios, a igreja de Jesus Cristo, e depois os escolhidos do povo hebreu. Agora vejam, estes escolhidos são chamados com o quê? Com a trombeta final ou grande voz de trombeta. E quando a trombeta soa, será a trombeta das duas testemunhas da era da graça para os judeus. Soa uma trombeta. Vejamos. É a trombeta das duas testemunhas, ou seja, de Moisés e Elias. E agora, vejamos mais claro aqui em Mateus 24, 31. E enviará seus anjos, não somente um, mas dois, com grande voz de trombeta. O que é? Quando Deus fala, se ouve o som de trombeta. Sempre foi assim a voz de Deus, chamando à batalha. Deus está falando. Estes dois anjos vêm com o som da trombeta. E notem bem, mas nos dias da voz do sétimo anjo soa a trombeta, e nos dias da voz do primeiro anjo soou a trombeta, nos dias da voz do segundo anjo soou uma trombeta. E assim foi quando ele mandou a cada um. Mas quando foram anunciados os selos, estavam todos juntos numa grande cena divina para chamar um grupo de pessoas, e houve o som de uma só trombeta, e foram abertos 7 selos. Ele está reunindo seus judeus escolhidos dos 4 ângulos da terra. Como vimos, ele falou dos 6 selos, mas não disse nada do 7º selo. Agora vejam vocês, como Deus, quando fala na terra, e sempre o faz por meio de um mensageiro, a voz de Deus é tipificada no som de uma trombeta. Uma trombeta está soando, e isso é, Deus está falando por meio de um mensageiro. E agora, para o chamado dos escolhidos de Deus entre os gentios primeiramente, para a igreja de Jesus Cristo, ele chama seus escolhidos com grande voz de trombeta. É por meio dos ministérios dos anjos do Filho do Homem. E em seguida, ele chamará os escolhidos do povo hebreu com a mesma mensagem da grande voz de trombeta por meio dos ministérios dos anjos do Filho do Homem. E assim, é como a 7ª trombeta. A trombeta final soa e chama e junta todos os escolhidos de Deus e nos prepara para ser transformados neste tempo final. Nós, os que vivemos, e em seguida chama o povo hebreu, chama 144 mil hebreus com essa mesma trombeta, os reúne e os sela com o selo do Deus vivo, e assim se completam os escolhidos entre os gentios primeiramente e depois os escolhidos do povo hebreu. Agora vejam, quando o reverendo William Branham nos falou desta trombeta final, diz na página 47 do livro de citações, versículo 402 diz:
E nós que vivemos e tivermos ficado até a vinda do Senhor, vejam, para quem é isto? Para os que vivem e tiverem ficado até a vinda do Senhor. Não evitaremos ou impediremos os que dormem. Esses preciosos que selaram seu testemunho com seu sangue. Não impediremos ou atrapalharemos os que dormem, porque soará a trombeta. Algo acontecerá, esse algo evangélico soará. Esse algo evangélico soará. Essa trombeta final, ou sétima trombeta, é algo evangélico. É a pregação do evangelho do reino. Esse algo evangélico soará, o anúncio da sua vinda. A trombeta final, grande voz de trombeta, ou sétima trombeta, que soa. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante, vejam vocês, é a pregação do evangelho do reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, proclamando, anunciando o mistério da segunda vinda de Cristo, anunciando esse mistério à Igreja de Jesus Cristo, abrindo esse mistério e identificando o que é, na realidade, a segunda vinda de Cristo. E, com a pregação desse mistério, do mistério da segunda vinda de Cristo, do mistério do sétimo selo, são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus e preparados para serem transformados neste tempo final. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que vivemos e permaneçamos, seremos transformados, parados ali, e sentir uma mudança. O cabelo grisalho se irão, as rugas cessarão, mudados em um momento, em um abrir de olhos, e encontraremos nossos amados primeiro. Agora vejam como será este grande evento de nossa transformação e da ressurreição dos mortos em Cristo. Também vimos na página 159 que os discos voadores ou carros de fogo terão a ver com essa transformação nossa, com essa nossa transformação e com a ressurreição dos mortos em Cristo. Agora podemos ver que as hostes celestiais estarão atuando neste tempo final, para todo este programa divino que se estará realizando neste último dia no qual nós estamos vivendo. Agora, vejamos um pouquinho mais sobre deste mistério. Recordem que o reverendo William Branham nos disse, na página 128 do livro de Citações, versículo 1143, sob a sétima trombeta é para Israel o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. O sétimo selo para a igreja é a segunda vinda de Cristo. E a sétima trombeta para Israel é a segunda vinda de Cristo. E sob a sétima trombeta estão Moisés e Elias. E agora, vejamos na página 129, versículo 1150, diz: agora, tão pronto como essa igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido, ou seja, o mistério da segunda vinda de Cristo, tão pronto como o mistério do sétimo selo é conhecido, ou seja, tão pronto como a segunda vinda de Cristo é conhecida, e os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta, que são dois profetas, Elias e Moisés. Agora vejam vocês, este mistério tão grande, mas é tão simples tudo, que até as crianças podem compreender, ao ser aberto a todos os filhos e filhas de Deus. Encontramos que este mistério da sétima trombeta, vejam, diz aqui, ele disse que a grande trombeta tocaria, ou seja, soaria. A grande trombeta, não trombetas agora, festa das trombetas, há dois deles, Moisés e Elias, para chamar as trombetas, mas que debaixo, sob a grande trombeta, a vinda do Senhor, a grande trombeta é o quê? A vinda do Senhor.
para anunciar a José voltando, ou seja, para anunciar a segunda vinda de Cristo. Porque José voltando, isso é, a segunda vinda de Cristo, Cristo regressando, tipificado em José, o filho de Jacó lá no Egito. Vem, todas as nações se reunirão em Jerusalém. Isso se encontra em Isaías 18, versículo 1 ao 3 e Isaías 27, versículo 12 e 13. É onde ele toca essa trombeta. E todas as nações reconhecerão que Israel está em sua pátria, Deus com ela. E então a noiva virá para estar com o noivo com a noiva, e então o grande milênio, depois que o mundo inteiro for destruído por poder atômico, e haverá novos céus e um novo mundo. Viverão para sempre. Agora podemos ver a bênção tão grande que Deus tem para todos nós. Também na página 130, versículo 1164, nos diz: recordem que os que estão vivos e ficarem não impedirão os que estão dormindo, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de tocar, e essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor. Tocará, ou seja, soará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Também na página 149, nos fala algo dessa trombeta. Diz, versículo 1333, recordem que os que vivem e ficarem não impedirão os que dormem, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de soar, e essa última trombeta, com o último selo, será a vinda do Senhor. Tocará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiramente, somente descansando até este tempo. Agora podemos ver como essa trombeta final, o grande voz de trombeta, ou sétima trombeta, que é a trombeta, o grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, sendo pregado e revelando o mistério da segunda vinda de Cristo, para este tempo final, estaria soando, e estariam sendo chamados e juntados, todos os escolhidos de Deus sendo chamados e juntados pelo mistério de quem? Do sétimo selo, para a igreja gentia e para o povo hebreu, pelo mistério da sétima trombeta, que é a vinda do Senhor. A sétima trombeta para os hebreus e o sétimo selo para os gentios é o mesmo, é a vinda do Senhor. Soará, tocará, e os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. É sob o tempo da sétima trombeta, dessa trombeta final, que corresponde ao sétimo selo para a igreja gentia, que virá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos, quando Cristo tiver chamado e juntado os escolhidos do último dia em sua igreja, em seu corpo místico de crentes. Quando se completar o número dos escolhidos de Deus na igreja de Jesus Cristo, em seguida os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os que vivemos, seremos transformados. Agora, o sétimo anjo, que toca essa trombeta final, é um anjo dispensacional. É um mensageiro dispensacional. Os 7 anjos mensageiros tipificaram, representaram ao anjo mensageiro dispensacional que no último dia estará na terra. Porque os mensageiros de eras representam um mensageiro dispensacional que virá. Sempre em um mensageiro dispensacional está tipificado, representado em outros mensageiros anteriores a ele, de eras e ainda também de dispensações passadas. E o sétimo mensageiro dispensacional que soa a trombeta final é essa grande voz de trombeta que revela o mistério da segunda vinda de Cristo, o mistério do sétimo selo, que prega, que proclama a mensagem do Evangelho do Reino,
É o anjo do Senhor Jesus Cristo, e esse é um profeta dispensacional, o qual já foi refletido nos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. Por isso encontramos que muitas coisas que este profeta dispensacional estará fazendo, o 7º mensageiro dispensacional para a 7ª dispensação, com a 7ª mensagem dispensacional, com a mensagem do Evangelho do Reino, vejam vocês, já foi refletido nos diferentes mensageiros das diferentes eras, e aparentemente alguns mensageiros como que cumpriram isso que ele vai fazer, mas não somente o refletiram. Por exemplo, o reverendo William Branham, quando nos fala sobre dos 7 selos e vai abrindo, revelando estes mistérios dos selos, aparentemente ele recebe o livro e aparentemente ele é quem abre os selos e traz a revelação de todos os 7 selos para o povo. Mas Deus está nos dando uma vista antecipada do que será quando se completar o número dos escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo e em seguida Cristo termine sua obra de intercessão no céu e saia e tome o livro da vida do Cordeiro, o livro dos 7 selos, o tome da destra daquele que está sentado no trono em Apocalipse capítulo 5 e o abre. Em seguida, vier com ele à terra e o entregar a um homem. E então, esse homem, ao receber esse título de propriedade que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era digno de tomar e abrir, nem sequer de olhá-lo. Agora vejam, Cristo toma no céu e em seguida abre, e em seguida traz à terra e o entrega a um homem e diz que o coma. Vejam qual é o propósito de Cristo, tomando esse livro e abrindo esses selos, para trazê-lo à terra e dá-lo a um homem que o coma. E ao tomar esse livro e comê-lo, será doce na boca, mas no ventre será amargo. E tem o ministério de profecia, o ministério profético, para profetizar sobre todo o povo, língua, nação e gente e pessoas. Em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 a 11, e em seguida Apocalipse capítulo 11, aí temos o ministério de quem comeu o livro, e esse ministério será o ministério de um filho de Deus adotado. Ao receber o livro, título de propriedade, e comê-lo, mostra que é um filho de Deus que foi adotado. E é restaurado o título de propriedade, novamente, à raça humana, à Igreja de Jesus Cristo, ao ser dado a um homem, a um redimido pelo sangue de Cristo. E em seguida, o ministério profético desse anjo mensageiro, adotado, será tão grande que grandes bênçãos virão sobre a Igreja de Jesus Cristo e sobre o povo hebreu, e serão vistas coisas que nunca antes foram vistas, manifestadas na Igreja de Jesus Cristo. Ou seja, que a manifestação de Cristo em sua Igreja será em toda a sua plenitude. E será tão grande o que Deus fará no meio da sua Igreja, que o povo hebreu verá o que Deus estará fazendo por meio desse filho adotado, que dirá, este é aquele que nós estamos esperando, mas ele será um redimido pelo sangue de Cristo, um escolhido de Deus, redimido por Cristo, no qual Cristo estará manifestado em toda a sua plenitude. Eles verão Cristo manifestado em toda a sua plenitude em seu anjo mensageiro. E esse é o profeta da dispensação do reino e da era da pedra angular, o anjo mensageiro que vem com a 7ª trombeta, com essa trombeta soando, essa trombeta do Evangelho do Reino, e Deus o vindicando, o confirmando, e Deus atuando as coisas, operando as coisas que Ele prometeu fazer neste tempo final. Agora vimos quem é o 7º anjo que toca a trombeta final. É o anjo do Senhor Jesus Cristo. E a trombeta final é a trombeta do Evangelho do Reino sendo pregada, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo. E
A sétima trombeta, como o sétimo selo, é a vinda do Senhor. Soará. E os mortos em Cristo serão ressuscitados incorruptíveis. E nós, os que vivemos, seremos transformados. Vimos este grande mistério do sétimo anjo. Esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo, um sétimo mensageiro dispensacional para a sétima dispensação, com a trombeta final, a mensagem final de Deus, o Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Essa é a trombeta final, a grande voz de trombeta, a trombeta de Deus, a trombeta do ano do jubileu, atualizada, soando e proclamando liberdade em toda a terra, e proclamando que chegamos ao tempo em que os mortos em Cristo vão ressuscitar e nós que vivemos seremos transformados e regressaremos todos à nossa herança, porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. E vamos regressar à nossa família, a família celestial. E estão nos esperando, nossa família celestial e nosso Pai celestial está nos esperando com uma grande ceia, a ceia das bodas do Cordeiro no céu. Regressaremos à nossa família e à nossa herança, conforme ao que foi refletido no ano do jubileu em Levítico capítulo 25, versículo 8 ao 13, onde se soava a trombeta do ano do jubileu no dia 10 do sétimo mês e se proclamava liberdade em toda a terra, e todas as propriedades que tinham sido dadas ou vendidas ou tomadas por alguma dívida regressavam ao seu dono original, e os escravos ficavam livres e regressavam à sua família. Isso é o que Deus estará fazendo neste tempo final. Regressaremos livres à nossa família celestial, com o corpo eterno e glorificado igual ao corpo de Jesus Cristo, nosso Salvador. E regressaremos à nossa herança, a tudo que perdeu Adão e Eva na queda. Regressaremos nós, e com um corpo eterno, e com todo o poder divino restaurado e a nós, e seremos iguais ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim estará restaurada a descendência do segundo Adão. Estará restaurada a vida eterna, da qual o primeiro Adão caiu e, consequentemente, toda a descendência do primeiro Adão caiu. Mas agora, por meio do segundo Adão, somos restaurados à herança de nosso Pai Celestial, a herança que Ele nos deu, a vida eterna, com um corpo eterno e com todo o poder e autoridade em nós manifestado, para viver com Cristo por toda a eternidade como reis e sacerdotes sobre este planeta Terra, no glorioso reino milenial e por toda a eternidade. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta tarde, dando testemunho do sétimo anjo tocando a trombeta final. Com o sétimo anjo tocando a trombeta final, são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus neste tempo final, na era da pedra angular e dispensação do reino na América Latina e o Caribe. E são preparados para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Há também muitos escolhidos de Deus que viajaram a outras nações e a outros continentes, mas até lá também chega a mensagem. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e em breve Ele nos transforme e nos leve com Ele à ceia das bodas do Cordeiro ao céu, à casa do nosso Pai Celestial. E estejamos com Ele nessa grande festa celestial, onde Ele distribuirá os galardões a todos os seus filhos por todos os trabalhos que tiverem realizado em seu reino, em sua obra, em sua igreja, cada um na era que correspondeu viver. Que em breve se complete o número dos escolhidos de Deus e em breve todos sejamos transformados e os mortos em Cristo ressuscitados e todos levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora vimos que o sétimo anjo que soa a sétima trombeta, a trombeta final,
o que se refletiu nos anjos mensageiros das diferentes eras e se refletiu mais no sétimo anjo mensageiro da sétima era, porque sendo o sétimo, então, reflete mais. O sétimo mensageiro da sétima era reflete mais ao sétimo mensageiro dispensacional. É como o profeta Isaías, que esteve falando no capítulo 53, e em seguida, quando o eunuco vai lendo essa passagem e Felipe se aproxima e diz, entendes o que lês? E o eunuco diz, e como vou entender se não há quem me explique? E disse, sobe no carro. O convidou a subir e então disse o eunuco, isso que o profeta Isaías diz aqui, o que era o que estava lendo o eunuco. Isso que diz aqui o profeta Isaías, está dizendo de si mesmo ou está dizendo de outra pessoa? E então Felipe começa a explicar que está falando de outra pessoa, do Messias, mas parecia que estava falando de si mesmo. E assim aconteceu com os mensageiros de diferentes eras. Falaram coisas que parece que estão falando de si mesmo, e no entanto estão falando de outro que virá mais adiante. Estão falando do sétimo mensageiro dispensacional que virá depois das 7 eras, da igreja gentia, o qual virá com a grande voz de trombeta do evangelho do reino, revelando o mistério do sétimo selo, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo e revelando todo o programa divino correspondente a este tempo final na igreja do Senhor Jesus Cristo e também pregando para o povo hebreu com essa mensagem do Evangelho do Reino e chamando e juntando a 144 mil hebreus, mas primeiro chame junto os escolhidos dentre os gentios. Assim que, vejam vocês, este mistério do sétimo mensageiro, do sétimo anjo com a sétima trombeta soando essa sétima trombeta, viram o simples que é? E tudo isso refletiu Deus já nos mensageiros das eras passadas e também das dispensações passadas. Agora, vimos que esse anjo com a sétima trombeta é o anjo do Senhor Jesus Cristo, com o ministério de Moisés e Elias e Jesus para o último dia. E escutando a voz de Cristo por meio do seu anjo, estamos seguindo a Jesus Cristo, nosso Salvador, ao Rei dos Reis e Senhor de Senhores. Sigo a Jesus Cristo. Assim como em cada era, os escolhidos seguiram a Jesus Cristo ao escutar a voz de Cristo por meio do anjo mensageiro que ele enviou. E para o tempo final, escutando a voz de Cristo por meio do anjo mensageiro que ele envia à sua igreja no último dia, seguimos a Jesus Cristo todos os dias de nossa vida.